Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje, nessa videoaula, vamos ter uma sequência de aulas falando sobre métodos no Java. Primeiro, vamos partir para o processo de identificação visual. O que é um método dentro de uma linguagem Java? E praticamente o conceito é o mesmo em todas as linguagens de programação. Mas visualmente, você consegue identificar um método numa linguagem Java quando você vê uma palavra seguida de parênteses. Então, por exemplo, palavra main, seguida logo em sequência tem um parênteses. Não me importa o que tem dentro do parênteses. Então, isso aqui é um método. Mesma coisa aqui, println, palavra seguida de parênteses. É um método. E o que é um método? Um método é uma ação. É uma ação que você delega para que se faça alguma coisa. Então, por exemplo, esse método aqui, a função dele é imprimir alguma coisa na tela. Esse método aqui, a função dele é iniciar, por onde deve se iniciar um programa. Bom, existem dois modelos de métodos aqui. Na verdade, tem várias classificações de método. Aqui, por exemplo, eu consigo ver o método que eu crio e o método que eu uso. Tá? Então, veja, pela forma da escrita aqui, essa forma da escrita, onde eu tenho uma série de palavras escritas aqui antes, significa que é um método que eu estou criando. Na prática, visualmente, toda palavra que represente um método, que ao final dela tem um parênteses, tem uma chaves, que ela pode virar ao final da linha ou logo abaixo da linha, significa visualmente que é um método que você está criando. Eu estou criando dentro do meu programa um método. Agora, aquele método que ela geralmente é finalizada por ponto e vírgula, que não tem a presença das chaves ao final ou na linha logo abaixo, então é um método que já está pronto e que você está utilizando um método já pronto. Ou seja, é um método que existe em alguma biblioteca que você está usando. Então, essa é a representação inicial que nós temos. E você tem outras classificações de métodos. Primeiro, vamos entender o que é uma assinatura de um método. A assinatura de um método é quando você pega o nome dele e aquilo que está entre parênteses. O que é isso que está entre parênteses? O que está entre parênteses é aquilo que você precisa, é um insumo que você precisa passar para o método para que ele realize a sua ação. Às vezes, você tem método que você precisa passar um insumo. O que são insumos? São tipos de dados que você pode passar. Pode-se passar um tipo primitivo, pode-se passar um tipo objeto. E posso passar mais de um. Quantos você queira passar? Quantos que eu posso passar? Na prática, você pode passar quanto sua memória permitir. Mas não tem muita lógica você passar. Se você tiver a necessidade de criar um método no qual você precisa criar muitos parâmetros, aí você tem um problema. E o que é parâmetro? Parâmetro é aquilo que você coloca entre parênteses, no qual você tem que identificar o tipo de dado que você quer receber e o nome da variável que representa esse dado. Então, na verdade, essa variável representa um vetor e o conteúdo desse vetor são objetos do tipo string. Então, é isso que eu estou falando para ele, esse processo aqui. Tá? Então, aí você pode gerar a assinatura de um método. A assinatura de um método não pode ser repetida em uma classe. O que é assinatura? É o nome do método, mais os parâmetros que você tem. Isto é assinatura. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu posso criar vários métodos aqui dentro desse processo. Vamos lá. Vou criar um método aqui chamado teste, public, vou usar a mesma grafia que está aqui, public static void, eu vou explicar essa grafia que eu tenho aqui, eu vou escrever aqui, tá? Eu vou chamar ele de teste e vou falar aqui, eu vou falar que não tem nada dentro dele. Vou abrir e fechar chaves. Isso aqui é um método. O que ele está fazendo? Nada. Mas se você tentar criar esse método, ele pode ser criado tanto antes do método main ou após o método main. Tanto faz. Se você quiser, você pode cortar ele daqui e colocar aqui. Na linguagem Java, tanto faz você criar antes ou depois. Algumas linguagens, eles exigem, não é que exigem, é melhor você criar antes, como é o caso da linguagem C. Tá? Mas aqui tanto faz. Tá? Eu gosto de criar, tanto faz. Eu vou criar embaixo. Tá? Eu posso criar um outro método com esse mesmo nome? O criar, ele não me permite criar. Na verdade, o problema não está por causa do nome. O problema está com a assinatura. O que é assinatura? É aquilo que vem antes do nome do método. E o que vem antes do nome do método? O que esse método vai retornar? Não, perdão. Eu estava falando besteira. Não é da assinatura, é do nome em diante. Ou seja, o nome e o parênteses. E os parâmetros. Como os parâmetros aqui são a mesma coisa, ele está me dando um erro. Mas se eu quiser escrever aqui, int x, parou o erro. Eu não tenho mais erro.
Então, permitem métodos do mesmo nome? Permite, desde que a assinatura do método seja diferente. O que é a assinatura? É a partir do nome do método, mais os parâmetros que você coloca aqui dentro. Eu posso colocar quantos parâmetros que eu queira. E como é que você separa esses parâmetros? Por vírgula. Então, eu posso colocar aqui a float Z. Float Z. Posso colocar string, vou criar um vetor de string e vou chamar esse vetor de A. Basta você separar eles por vírgula, né? Não tem problema nenhum. Então, isso aqui é uma criação de um vetor. Está me dando erro aqui, detalhe, este token Java. Por que ele está me dando string? Não era para me dar esse erro, não. Acho que é um falso positivo. Ele está me dando um erro aqui, mas não era para me dar esse erro. Deixa eu só testar bem aqui. Javac prog 1.java. Erro, vírgula. Esperando a... Não estou conseguindo perceber o erro, não. Java, eu 15, vírgula, float int sim, float z, string v. Não era sim, tem um erro. Deleta esse token. Não é para me dar esse erro. Aqui também não era para dar problema. Tá. Já entendi. É porque eu já dei o nome para o vetor aqui. Ó. O vetor chama-se V, né? E eu estava tentando colocar outro nome. Né? Agora não deu problema. Tá vendo? Eu posso colocar quantos parâmetros eu queira para o método, né? Basta eu separar os parâmetros por vírgula. Aí eu tenho que colocar o tipo de dado e o nome que eu quero dar para essa variável. Né? Para onde vai o endereço, né? E essa variável, na prática, vai guardar o endereço onde está esse dado. Tá vendo? Essa variável eu acesso o dado, propriamente dito. Né? Então, eu posso criar mais de um método com o mesmo nome, não tem problema nenhum. Tá? O que não pode ter é a mesma assinatura. O que é a mesma assinatura? É os mesmos parâmetros. Tá? Se eu pegar aqui, esse processo, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, dentro desse processo, ele vai me dar erro. Aí tu fala assim, eu vou mudar aqui o nome das variáveis para A, B e C. Veja que ele vai continuar me dando problema, porque a diferença não é o nome das variáveis. O que você tem que mudar é o tipo. Vou voltar aqui ao normal, o jeito que estava antes, está com as mesmas variáveis agora. Mas se eu falar bem assim, isso aqui já não é mais float, o Z também vai ser int. Aí eu mudei a assinatura. Aí ele não me dá problema. Tá vendo? Tá? Então, isso que é assinatura. Então, eu posso ter métodos com o mesmo nome? Posso, desde que a assinatura seja diferente. E veja que os métodos, eles têm que ser gravados, têm que ser escritos dentro do bloco da classe. Né? Então, eles têm que ser escritos dentro do bloco da classe. Eu vou apagar aqui. Tá? Só estava mostrando para você a questão dessas assinaturas. Né, dentro desse processo, e é sempre bom, pessoal, e treine você gerar o processo de assinatura, né? Você pode deduzir o processo de assinatura baseado no nome de um método, né? Mas nós vamos explorar isso aqui mais na frente. Então, toda vez que você escreve um método, pessoal, você tem que colocar os parâmetros aqui dentro, se houver necessidade, e você tem que colocar, antes do nome do método, o que você quer que ele retorne para você. Ou seja, ao você executar um método, você pode pedir para que ele retorne alguma coisa. O que eu posso colocar aqui antes do nome do método? Neste caso aqui. Peraí, deu um erro aqui. O que eu posso colocar antes aqui do nome do método? Você pode colocar qualquer palavra reservada que representa um tipo de dado. Então, por exemplo, você pode colocar os tipos primitivos. Eu posso colocar ali, int não, byte, short, int, float, int long, né? São os tipos primitivos. Long, float, double, posso colocar sharp ou posso colocar booleano. Certo? Esse é um tipo primitivo. Ou por qualquer variável que representa um objeto. Né? Então, posso colocar a palavra string? Posso colocar a palavra string. Porque se você colocar o nome de uma classe aqui antes, é porque você está falando que ele vai tornar um objeto dessa classe. Então, eu posso colocar public, static, string, teste. Cria um método. Não faz nada. Mas eu coloquei aqui. Por que ele está me dando um erro aqui? Porque eu estou falando que ele vai retornar alguma coisa para mim. Se eu falo que ele retorna alguma coisa, é obrigado você usar dentro do corpo do método a palavra return e você falar o que ele vai retornar. Então, por exemplo, eu pedi para que ele retorne oi, palavra oi.
que é um objeto do tipo string. Olha, ele para de reclamar, certo? Então, aqui, ó, ele pode aparecer qualquer um tipo dessas palavras, ó. Então, eu vou comentar aqui o return, ó, e vou colocar aqui byte, por exemplo. Quero que retorne um tipo byte. Ó. Ele retorna para mim, certo? Aí, se eu colocar return byte, então return é um inteiro, né? Return pode ser string, já que ele espera retornar um byte. Vou pedir para retornar um. Olha lá. Qual é o problema? Eu posso pedir para que ele me retorne um vetor. Quero que ele me retorne um string, a string v. Ó, desculpa, string v. Ó, estou pedindo para que ele me retorne um vetor de string. Né? Então, como o vetor de string é um objeto, você poderia retornar um vetor, eu posso retornar a palavra loop, né, para qualquer objeto. Ele para de me reclamar. Então, isso aqui eu estou falando que ele quer me retornar um vetor de strings. Ah, eu quero retornar um vetor de char. Então, você coloca isso aqui, ó, char, e coloca o símbolo do vetor aqui. Beleza? Tudo bem, pessoal? Deixa eu responder aqui um WhatsApp que eu preciso. Peraí. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, esse aqui é o retorno, tá? E o que significa essas palavras aqui antes, né? Antes do nome do retorno. Isso aqui a gente vai explorar mais na frente, ok? Então, essa a tab. E eu vou falar mais uma coisa. Tá, para que, eu esqueci de falar, para que você utiliza método? Você utiliza método, pessoal, porque você pode pedir para que você implemente uma ação e você quer que repita essa ação várias vezes. Tá? É diferente do last repetição, porque quando você utiliza last repetição, você quer que repita aquela sequência de instruções, aquele conjunto de instruções que precisa estar em sequência. Mas, às vezes, você pode querer executar um conjunto de instruções em momentos diferentes do seu código. E aí eu não posso usar laço de repetição. Aí eu uso a questão do método. E o método é bom porque eu faço reutilização de código, assim como você faz também reutilização em laço de repetição. Né? Eu posso gerar uma sequência de instruções e eu posso chamá-la quantas vezes eu quiser. E eu não preciso reescrever meu código. Fora que com um conjunto de vetor, com um conjunto de métodos, você consegue segmentar o seu código. E uma vez que você segmenta o seu código, fica melhor para você depurar. Por exemplo, eu peguei esse método main aqui, ele está todo em conjunto aqui, ó. Eu consigo ver ele todinho. Não é interessante, né? Você ter um métodos muito longos, que no qual eu tenho que ficar fazendo isso aqui, ó, varrendo toda a linha do código, né? Ou seja, a tela aqui, para mim conseguir ver toda a sequência da instrução, né? Das conjunto de instruções que representam o meu método. É sempre interessante você ter uma delimitação clara de onde é que começa e onde é que termina o método, e que você consiga ver ele todo na sua tela, que fica melhor para você depurar. Na minha época, quando eu entrei na faculdade em 95, né, muitas vezes a gente pegava o código, imprimia ele na impressora para depois ficar depurando. O que é depurando? Porque às vezes você acha existem erros no seu código que não são erros de sintaxe. Né? Quando você coloca um erro de sintaxe, como eu coloco aqui, ó, ele já me acusa de cara aqui, o erro. Está me acusando um erro de sintaxe. Né? Mas às vezes você executa o seu código, ele te dá um erro, mas só dá um erro em tempo de execução. Então, ele não vai dar este erro aqui para você de sintaxe, para você ver aqui. Então, eu preciso depurar, preciso olhar em sequência. Preciso geralmente fazer teste de mesa, executar na mão, ou usar alguma plataforma que me permita fazer um teste de mesa, que é executar linha a linha, e eu perceber o resultado dessa execução linha a linha. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui e a gente continua na próxima aula para o vídeo não ficar muito longo.